Bom dia, gente, tudo bem? Aqui eu vou estar mostrando para vocês a resolução da atividade sobre separação de misturas, tá bom? Essa atividade aqui, método de separação de misturas, acho que foi a primeira atividade que eu passei no primeiro bimestre, no segundo bimestre, né? Bom, aqui ó, começando aqui, né? A primeira pergunta é: um grupo de jovens foi acampar e derramou todo o sal de cozinha na areia. Explique qual o processo mais simples para recuperar o sal e dê o nome desse processo. Tá. Nesse caso aqui, como eles foram acampar, né? Então, para a gente fazer a separação dessa mistura, a gente vai ter que fazer uma dissolução fracionada. Adiciona água a essa mistura, a água vai dissolver apenas o sal e não dissolve a areia. Tá, próximo passo, fazer uma filtração. Você filtra essa mistura, o sal fica, o sal não, desculpa, a água com sal vai passar e a areia vai ficar retida. Ó, já separei a areia. Agora falta separar só o sal da água, que é através de uma vaporização. Se aquece essa água, a água vai passar para o estado gasoso e o sal ele vai ficar para trás, aí vai acumular na vasilha. Aí você vai ter o sal na vasilha, a areia já separado, e aí você vai conseguir aproveitar esse sal. A segunda aqui é: considere a mistura de areia fina, sal e limalha de ferro. Como você faria para separar as substâncias dessa mistura? Descreva a sequência de etapas do processo de separação, as operações de separação e o material empregado. Bom, aqui seria igual a número 1, só que com um adicional que seria o ferro, né? Seria o ferro. Então, o que a gente faz? Faz uma separação magnética, pega um ímã, né? Enrolado num plástico, que seria mais adequado, depois fica mais fácil separar o ferro do ímã. E passa o ímã nessa mistura. Todo o ferro vai grudar no ímã. E aí você puxa o plástico e o plástico, aí as limadas de ferro vai estar dentro do plástico. Aí beleza, aí vai sobrar areia fina e sal, areia fina e sal. Aí voltamos à etapa 1 aqui, a número 1 quer dizer. Então a gente adiciona água, faz uma solução fracionada, depois faz uma filtração separando a areia, depois pega essa água com sal, faz uma vaporização e aí vou ter o sal separado. Agora vamos para a terceira aqui. O ar atmosférico é composto basicamente de 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio, 0,9% de argônio, além de outros gases em quantidades menores. O gás nitrogênio, por ser inerte, é usado no empacotamento de alimentos e no interior de lâmpadas incandescentes. O gás oxigênio é usado na medicina em inalações e aparelhos de respiração artificial. O argônio é usado em lâmpadas fluorescentes e em aparelhos para medir radiação. Contador Geyser. Explique como a indústria obtém esses gases a partir do ar atmosférico. Aqui tem uma observação seguinte: você tem uma mistura de gases. A mistura de gases ela é perfeita, né? Então a gente não consegue separar o gás em si, para que essa mistura é perfeita. Então o que o pessoal faz é o seguinte: pega essa mistura de gases e esfria ela. Esfria até ela ficar líquida, totalmente líquida, tá? Aí uma vez que ela ficou líquida, aí a gente vai fazer uma destilação fracionada, tá? Uma destilação fracionada. Essa destilação é o seguinte: a gente vai aquecendo ela aos poucos e o gás aqui mais volátil aqui, ó, o gás não, no caso vai estar tudo líquido, né? A substância mais volátil aqui, ela vai se passar para o estado gasoso mais facilmente. E aí eu vou separando ela, tá? À medida que eu vou aquecendo bem lentamente esse líquido, o mais volátil vai saindo primeiro, tá?
digamos, por exemplo, que seja o argônio. Então ele vai sair primeiro, aí botei o argônio separado. Aí digamos que o próximo seja o nitrogênio, aí ele vai sair, ele fica separado. E aí vai sobrar só o oxigênio, por exemplo, tá bom? Então é uma destilação. Eu primeiro faço uma liquefação, transformo tudo em líquido, e depois eu vou aquecendo e faço uma destilação fracionada, tá bom? Próximo aqui, peraí. Número 4. Você tem diante de si um frasco com um pó branco que pode ser um dos seguintes sais: cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, carbonato de sódio, que é o Na2CO3, ou carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Num livro de química, você encontrou as seguintes informações. Tá aqui. Todos os carbonatos na presença de ácido clorídrico produzem efervescência. Todos os carbonatos são solúveis em água, com exceção dos carbonatos de metais alcalinos e de amônio. Todos os cloretos são solúveis, com exceção dos cloretos de chumbo, prata e mercúrio. Disposto apenas de recipiente de vidro, de água e de ácido, como você faria para identificar o sal? Tá, vamos na primeira opção. Todos os carbonatos à presença de ácido clorídrico produzem efervescência. Então eu ia fazer o seguinte: eu pegaria 3 tubos, 3 recipientes, colocaria esse pó branco em cada um dos tubos. No primeiro tubo eu ia colocar ácido. Se por acaso efervescer, significa que ele é carbonato. O que seria o carbonato? Seria esse aqui, ó, o carbonato de sódio e o carbonato de cálcio. Então, se ele efervescer, é um desses dois. Mas se ele não efervescer, significa então que ele é o cloreto de sódio. Então, digamos que ele não ferveceu, então já matou. Eu sei que esse pozinho aí é cloreto de sódio. Mas vamos supor que ele efervesceu. Então significa que ele é um carbonato. Aí vem a segunda opção aqui. Peraí. Todos os carbonatos são solúveis em água, com exceção dos carbonatos de metais alcalinos e de amônio. Então todos os carbonatos são solúveis, exceto os de metais alcalinos. Então, por exemplo, esse carbonato aqui, o carbonato de cálcio, ele é alcalino. Então, pelos dados aqui, todos os carbonatos são insolúveis em água, exceto os carbonatos alcalinos. Quer dizer que esse carinha aqui vai ser solúvel, se for ele. E esse outro aqui vai ser insolúvel. Bom, então eu adiciono água no segundo tubo. Se solubilizar, é carbonato de cálcio. Desculpa, carbonato de sódio. Se não solubilizar, aí é carbonato de cálcio. Nem preciso fazer o terceiro teste. Aí eu já identifiquei, tá bom? Nem vou perder tempo para fazer o terceiro teste, porque eu já sei qual é a substância que vai ser fazendo esses testes nessa sequência. Vamos lá, próximo aqui é 5. Um copo contém uma mistura de água, acetona, cloreto de sódio e cloreto de prata. A água, a acetona e o cloreto de sódio estão numa mesma fase líquida, ou seja, os três se solubilizam. Enquanto o cloreto de prata está numa fase sólida. Descreva como podemos realizar em um laboratório de química a separação dos componentes dessa mistura. De sua descrição devem constar as etapas que você empregaria para realizar essa separação, justificando os procedimentos utilizados. Tá. Meu braço tá cansando aqui, velho.
Bom, aqui é o seguinte, ele já falou que o cloreto de prata está no fundo, então a primeira coisa é fazer uma filtração para separar o cloreto de prata, que ele é insolúvel. Então faço uma filtração e separei eles. Aí sobrou então a água, a acetona e o cloreto de sódio. Tá, beleza. Segundo passo, eu faço uma vaporização, não é vaporização não, eu faço uma destilação simples. Por que eu não posso fazer uma vaporização? Se eu fizer uma vaporização, a água e a acetona vão embora, eu não vou conseguir segurar eles, obter eles. Agora uma destilação simples, eu consigo... Desculpa, eu tive que dar uma pausada aqui, minhas crianças estavam brincando aqui. Então a vaporização, o líquido vai embora, a água e a acetona. E a destilação eu consigo obter esses dois líquidos em outro recipiente. E aí eu consigo obter então a água e a acetona em outro recipiente. Então, fazendo a destilação simples, o sal vai ficar para trás e a água e a acetona vai para outro recipiente. Aí beleza, aí eu tenho agora a água e a acetona juntos. Eu faço uma destilação fracionada agora, porque agora eu consigo separar a água, no caso a acetona, da água, tá? E aí eu separo tudo. Vamos agora para número 6. Ó, uma mistura sólida é constituída de cloreto de prata, que é o AgCl, cloreto de sódio, que é o NaCl, e cloreto de chumbo, que é o PbCl2. A solubilidade desses sais em água está resumida na tabela a seguir. Essa tabela está cortada aqui na minha tela, mas ó, ele fala dos três, ó, sal, AgCl, NaCl e PbCl. Em água fria, o primeiro é insolúvel, o segundo é solúvel e o terceiro é insolúvel. Tá, em água quente, o primeiro é insolúvel, o segundo é solúvel e o terceiro é solúvel. Então, ó, o que a gente faria para poder separar esses três? Eles são todos sais, são todos brancos, né, e misturam perfeitamente. Primeiramente, eu ia adicionar água quente, porque na água quente esse cloreto de prata é insolúvel. O outro é solúvel e o outro também é solúvel. Então, com isso, eu iria fazer uma filtração a quente. Eu ia aquecer o sistema, aquecer a água, tudo deixar aquecido e fazer uma filtração. No caso, o cloreto de prata, como é insolúvel, ia ficar retido no papel de filtro. Tá, agora sobrou o cloreto de prata, deixa eu focar aqui, e o cloreto de chumbo. Tá, aqui fala que o cloreto de chumbo em água fria é insolúvel. Então, mesmo raciocínio, só que agora eu vou usar uma água fria, eu vou deixar o sistema frio. Vou fazer uma filtração a frio, entendeu? E aí o PbCl é insolúvel, né? Então ele não vai... Então ele vai ficar retido no papel de filtro e só o cloreto de prata vai passar, porque ele é solúvel tanto em água fria quanto em água quente. Beleza, sobrou agora então o cloreto de prata, o cloreto de sódio com a água. Aí eu faço uma vaporização, porque eu não tenho interesse na água mesmo, deixo a água embora e aí eu fico com sal separado. Vamos pro próximo. Agora eu vou dar uma cortada no vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande, tá bom?